Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como professora, terapeuta homeopata, e hoje nós retomamos aqui as atividades do nosso canal, pessoal, agora com uma série. Nós vamos alternar aqui no canal nesse ano, pessoal. Então, sempre um vídeo dedicado a uma análise de personalidade e um outro vídeo tratando sobre o modus operandi da homeopatia. E nesses vídeos, pessoal, onde nós não vamos tratar sobre matérias médicas diretamente, pode ser que a gente trate tangencialmente, indiretamente, nesses vídeos nós vamos falar sobre assuntos diversos, girando mais em torno da parte teórica da homeopatia. Então, pode ser que a gente debata sobre um parágrafo específico do Organum, que é considerado o manual de instruções da homeopata, para quem não sabe do que se trata. A gente pode falar sobre leis de cura, que é um tema bastante controverso dentro do meio homeopático, sobretudo como é que a gente identifica se a pessoa está se curando ou não. Acho um tema interessante para a gente ir abordando no decorrer do ano. Dinamizações também, Letícia, com qual potência eu trabalho, no caso de um medicamento homeopático específico, para atingir um resultado específico. Enfim, potência, para quem não sabe, pessoal, até porque essas videoaulas também que se propõem a se debruçar sobre o âmbito teórico da homeopatia, a ideia aqui é que elas se direcionem também ao público leigo, né? A ideia é que a gente saia dessa bolha homeopática. Então, para você que não sabe do que se trata, a potência é sempre aquele númerozinho que aparece logo depois do nome da homeopatia. Então, quando você pega um frasquinho ali de um medicamento homeopático, vamos trazer aqui um exemplo, Arnica montana. É o nome do medicamento, é a versão homeopatizada dessa plantinha chamada arnica. Aí tem um númerozinho, costuma ter um númerozinho depois. 12CH, 30CH, 15DH, aqueles númerozinhos é o que a gente chama vulgarmente, não é o termo mais adequado, mas é o que a gente denomina vulgarmente de potência, ok? Então, esse também é um foco de dúvidas constante, que potência eu indico, enfim, o que esperar de determinada potência. O termo adequado é dinamização, né? Esse termo lindíssimo chamado dinamização. Mas, na maior parte pelo menos nesse ano, pessoal, meu projeto é dedicar essas videoaulas, onde, como eu disse, né, a gente vai se debruçar mais sobre a seara teórica da homeopatia. A minha ideia é abordar diagnósticos que são muito buscados aqui no próprio YouTube, diagnósticos que costumam causar muito sofrimento, sobretudo sobre o homem contemporâneo, mas sobre o prisma homeopático. Porque o que acontece, pessoal, acredito que sobretudo homeopatas veteranos vão concordar comigo. Muitas pessoas às vezes não buscam a homeopatia como a sua modalidade de tratamento, a sua modalidade de terapia, seja independentemente da demanda, independentemente da pessoa ter um diagnóstico clínico ou um diagnóstico psíquico. A pessoa muitas vezes não cogita a homeopatia como a sua terapia, levando em consideração que a pessoa sequer entende a homeopatia. Ela não sabe em que medida a homeopatia pode ajudá-la naquele diagnóstico que ela está enfrentando. Então, às vezes, ela descarta a homeopatia porque ela fica pensando, mas será que vai atuar na minha ansiedade? Será que vai atuar na minha fibromialgia, que é justamente o tema aqui dessa videoaula? Então, nós ainda precisamos percorrer um longo trabalho educativo nesse sentido, pessoal. Não é que não há demanda, mas como é que eu vou buscar uma coisa que eu nem sei se ela serve para aquilo que eu estou precisando? Então, essa é a ideia central, a proposta central dessa série que eu estou inaugurando agora, né? Para espectadores do futuro, esse é o segundo vídeo que eu estou postando para vocês no ano de 2024. Então, nosso tema de hoje é fibromialgia, pessoal, ou seja, a gente vai enfatizar aqui como a homeopatia pode operar no quadro da fibromialgia. E chamando atenção para o quanto o tratamento é individualizado. Então, dito isso, pessoal, vocês vão entender o porquê de um diagnóstico não ser o suficiente para a homeopatia. Porque conforme se apregou no próprio meio homeopático, para que a gente chegue, desemboque em termos de diagnóstico até a fibromialgia, existem vários caminhos possíveis. Então, consequentemente, há várias formas de experimentar e manifestar a própria fibromialgia. Tem gente que vai ter dor num ponto e não em outros. Há pontos típicos ali, né, que são afetados pela fibromialgia. Acho que isso não é novidade, sobretudo para quem já pesquisou demais, né, sobre a doença pelo fato de experimentar a própria doença em si. Então, isso para a gente não basta. A gente precisa saber como aquele quadro se manifesta. É o que eu enfatizei muito na minha masterclass, que está aqui no YouTube também, sobre ansiedade. Letícia, eu quero tratar a ansiedade com homeopatia, que medicamento eu tomo? Sim, criatura, mas você não disse nada. O que engatilha os processos de ansiedade? Como você manifesta essa ansiedade? É isso que vai determinar o medicamento mais adequado para a sua ansiedade. É por isso que vocês devem ter ouvido demais já aquele mantra que eu acho que não custa enfatizar, entoá-lo aqui novamente. A homeopatia não cura a doença, e sim o doente. O que isso quer dizer, pessoal? Que a sua doença com tratamento homeopático ela será curada exatamente pelo fato de termos perscrutado a raiz desse problema, a raiz cuja consequência é esse diagnóstico que agora você deseja tratar.
Mas acontece que essa mesma raiz, ela lança várias ramificações também que às vezes você não alcança. Uma pessoa ansiosa, pessoal, dificilmente ela só é ansiosa. Ela tem vários outros problemas que orbitam ou não em torno daquela ansiedade. Então, quando você está inseguro, quando você está ansioso, você está globalmente tomado por aquela insegurança, você está globalmente afetado por aquela ansiedade. Então, a ansiedade é só a parte visível, como eu costumo dizer também muitas vezes, é a parte tangível, detectável do iceberg, vamos colocar dessa forma. Então, a homeopatia ela se ocupa daquilo que está para além do próprio diagnóstico, exatamente o que faz mais sentido, né? A parte submersa do iceberg, que é justamente o alicerce dele. Destruindo o alicerce, todas as consequências por tabela vão por água abaixo também. Então, é mais inteligente essa estratégia no fim das contas. Então, a gente vai falar sim de fibromialgia, pessoal, mas vocês vão perceber que a gente vai transcender e muito a própria seara do diagnóstico. Como são as dores, que momento do dia dói, a gente vai para muito além disso. A gente vai perscrutar a raiz subjetiva do problema, que é isso que vai determinar, em grande medida, o medicamento mais adequado para aquela pessoa que tem aquele diagnóstico. Por isso que na homeopatia é muito difícil pessoas diferentes com o mesmo diagnóstico receberem o mesmo medicamento. Na verdade, é quase impossível. Mas antes, pessoal, da gente tratar sobre o assunto em questão, alguns avisos rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês. Sobre o HomeoHub, que é o nosso streaming homeopático, pessoal. Só para que fique claro, vocês pagam por cada aula, não é um programa de assinatura ainda. A gente pode evoluir no decorrer do ano para um programa de assinatura estilo Netflix. Você paga ali a Netflix, você tem acesso a todo o banco de filmes, ali, todo o arsenal de filmes, tudo aquilo ali, infinitas possibilidades à sua disposição para aquele mês, desde que você esteja em dia aí com a mensalidade. No caso aqui, pessoal, a proposta do HomeoHub ainda é a venda de aulas avulsas. Então, quando eu discorrer sobre matérias médicas, vou deixar a primeira parte aqui, uma parte mais sintética, mais resumida. E aí, para quem tiver interesse, se você quiser se aprofundar no assunto abordado por aquela aula, você adquire ela completa no HomeoHub, ok? O prazo de acesso para essas aulas, pessoal, de 1 mês. Eu vou deixar no feed uma postagem trazendo ali detalhes acerca de como você acessar uma aula que você já comprou, enfim, esses detalhes também têm sido foco de dúvidas, e o tempo de acesso, enfim, só para que vocês tenham isso em mente, né? Porque você adquiriu a aula que agora, pelo resto da eternidade, você tem acesso a ela. 1 mês, pessoal, é o suficiente, pelo amor de Deus, para você assistir uma aula com um pouco mais de 1 hora, tá certo? Então, 1 mês de acesso. Outra questão aqui, outro aviso que eu não posso deixar de trazer é sobre atendimentos. Pessoal, sempre deixo meu site aqui abaixo. Esse site eu lancei no final do ano passado ainda, né? Os alunos devem se lembrar, quando eu estava finalizando a Black Friday, eu já anunciei o site. Ali no site vocês têm detalhes sobre atendimento. E para quem já fuçou ali, vocês sabem que o primeiro passo para que o agendamento possa ser feito é que vocês respondam a anamnese, mas vocês precisam me avisar depois que tiver finalizada a anamnese, pessoal. Preciso ficar ciente que ela já foi concluída. Ah, Letícia, como é que eu te acesso? Sempre vou deixar o meu e-mail aqui abaixo. Ah, meu nome é tal, eu sou fulano cicrano, respondi a anamnese, quais são os próximos passos? Aí eu vou entrar em contato com você para a gente prosseguir para o atendimento formalmente, ok? Então, só esses recados aqui que eu tenho a trazer para vocês, pessoal, por hora. E o HomeoHub também, se você já adquiriu uma aula e você quer simplesmente acessar a aula pela qual você já pagou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo só a página da plataforma, onde você deve colocar o login e a senha para simplesmente ser remetido à videoaula, tá certo? Porque tem muita gente falando que, Letícia, às vezes eu quero acessar a aula, eu clico no link que você mandou, é como se eu tivesse que comprá-la de novo. Não, eu vou deixar a página de login aqui, você já fez a sua senha, provavelmente, já tem lá o seu e-mail cadastrado, então é só colocar tudo que aí você já acessa o que você comprou, não precisa adquirir de novo não, tá certo, pessoal? Então, você já tem disponível lá no HomeoHub a primeira aula, análise completa de luezino com muitos mais pormenores em relação a essa prévia que eu deixei gratuitamente para vocês aqui na semana passada no YouTube, ok? Então, dito isso, vamos prosseguir, pessoal. Fibromialgia, sob o prisma homeopático, sob a perspectiva homeopática, como é que a homeopatia vê a fibromialgia? Primeiramente, pessoal, existe dentro do universo das terapias alternativas, eu não sei se vocês estão cientes disso, os homeopatas veteranos, estudantes de homeopatia, que são pessoas que já têm uma certa abertura a essa abordagem integrativa, vocês devem saber, para quem não sabe vai ficar sabendo agora, que existem análises muito precisas, inclusive, da metafísica de cada doença. Então, isso tem um nome, pessoal, o nome dessa técnica em questão, que agora me desculpem, eu não consigo me recordar, mas alguns chamam simplesmente por esse termo mesmo, metafísica da doença ou metafísica da saúde. Eu sempre cito uma obra que se debruça no meu entendimento com bastante propriedade sobre esse assunto, que é a de Gasparetto e Valcapelli. É uma obra dividida em 4 volumes, é excelente, a didática é maravilhosa, e vocês têm a própria medicina tradicional chinesa também, ela já empreende esse processo de leitura metafísica das doenças, ou seja, a ideia aqui, pessoal, é atribuir
é atribuir a um órgão específico um tipo de emoção que pode estar sendo somatizada naquele órgão, um diagnóstico, o que aquele diagnóstico pode estar indicando em termos de fator estressor. Está com sinusite, é um sinal de que você tem que avaliar um pouco mais como é que estão as suas dinâmicas relacionais, enfim. Pessoal, isso deve ser tomado como complemento à análise, mas de forma alguma isso traz todas as respostas. Tanto é fato que, por exemplo, às vezes a pessoa, que na medicina tradicional chinesa, os pulmões, eles carregam uma correlação forte com a psicossomatização da tristeza. Mas, pessoal, isso, como eu falei, isso deve ser levado como um complemento de uma análise que você está empreendendo enquanto homeopata. Bem, pessoal, há pessoas que elas estão padecendo uma tristeza absurda e não tem uma gripe, não tem uma afecção respiratória, ou seja, não há psicossomatização ali nos pulmões. Não deveria haver, por essa lógica? Bom, se a pessoa está sentindo tristeza, por que a coisa não está desembocando para os pulmões? E tem pessoas que estão ali com uma problemática ostensiva, um diagnóstico às vezes até grave ali nos pulmões, um CA de pulmão, por exemplo, ela não parece uma pessoa triste. Então, isso não é um dado complementar, pessoal. A gente não pode tomar isso aí como um fator sentencioso, que automaticamente vai conceder todas as respostas para a gente, até porque isso é muito vago também, inclusive para a gente como homeopata, por aquelas questões que eu trouxe a vocês anteriormente. O que é tristeza? A gente pode trazer uma definição formal para a tristeza, mas é aquilo que a pessoa está experimentando mesmo? Como é que a pessoa está experimentando aquilo? A homeopatia analisa todas essas nuances, pessoal, mas eu estou trazendo essa prévia a vocês também pelo seguinte, porque essa leitura metafísica das doenças, por mais que elas tenham as suas falhas, as suas imprecisões, alguma coisa disso a gente pode aproveitar. Então, sobretudo naqueles casos em que a pessoa não abre a boca de jeito nenhum, pessoal. A gente que acompanha vários casos aí, lançando mão da homeopatia há muitos anos, a gente sabe que uma coisa assim que facilita demais o nosso trabalho é a pessoa falar sobre o que ela sente. Quando ela não fala, a gente tem que fazer um trabalho de prospecção barra pesada. É realmente um processo de tirar leite de pedra, como eu costumo dizer várias vezes, quando a gente está se deparando com casos assim. Ou então a pessoa ela rodeia demais, ela fala, pode ser muito loquaz, mas ela não traz informações que vão definitivamente agregar o caso, não responde as nossas perguntas, enfim. Então, nesses casos, pessoal, a gente precisa se pautar, precisa ser capaz de dominar essa técnica, tirar leite de pedra, nossa, dessa falação aí que a pessoa botou para fora, o que eu posso extrair disso? A pessoa ela vai, por mais que ela não esteja falando a verdade, pessoal, nada do que um doente diz, é aleatório. A pessoa ela escolheu aquelas palavras por um motivo. Schouten, nas análises de casos que ele traz nas suas obras, a gente percebe que ele leva maximamente em consideração as palavras que a pessoa diz repetidamente. No entendimento dele, não é por acaso que a pessoa usa certos termos repetidamente, ostensivamente. A pessoa fala muito totalmente, a pessoa fala muito absolutamente. Isso é um indício de que a gente deve buscar a solução homeopática para esse indivíduo nos ácidos. Muito provavelmente há uma ressonância significativa com o hidrogênio e seus desdobramentos. Então veja bem como a gente pode aproveitar essas informações que elas são julgadas arbitrariamente para a gente. Existem técnicas para que a gente possa conseguir prospectar, tirar leite dessas poucas pedrinhas que a gente recebe. Mas, enfim, pessoal, e inclusive em se tratando de diagnóstico, às vezes é o máximo que a gente vai conseguir tirar. Doutor, eu estou aqui, meu terapeuta homeopata, eu estou aqui com fibromialgia, eu tô aqui com enxaqueca, eu tô aqui com gastrite. Mas como é que é a dor? Só dói. Mas como é que tá lá em casa? Tá tudo bem. Como é que tá na sua casa? Tá tudo bem. Como é que tá a relação com seus irmãos, com seus filhos? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pronto, pessoal, é só isso. A gente só consegue tirar isso da pessoa. A gente sabe que ela não tá bem. Se ela já não, às vezes nem tem esse costume de se autoanalisar, às vezes também ela nem não quer falar, então há vários motivos para a pessoa estar bloqueada subjetivamente assim. Mas o que fazer nesse caso? Aí a gente pode recorrer à metafísica da doença. Leitura metafísica da doença, se é esse órgão que ele está sendo afetado nessa doença, o que pode estar por trás disso, pessoal, sem aquela rapidez para fechar aquela questão, mas para que seja mais um elemento a ser levado em consideração, mais uma pista. Então a metafísica da doença, ela traz pistas para a gente, mas a metafísica da fibromialgia, pessoal, eu não sei se vocês estão cientes de como a metafísica da doença analisa a fibromialgia, mas o que me chamou a atenção em várias das análises a que eu tive acesso, que eu li para inclusive roteirizar esse vídeo para vocês, é que existe um denominador comum ali, realmente, pessoal, isso aqui se repete em todas as análises e converge para a minha experiência pessoal. Então, nesse caso aqui, a metafísica da doença da fibromialgia é um dado certeiro, pessoal. Claro, né, isso aqui vai se manifestar, como já falei várias vezes, de uma forma muito particular em cada indivíduo. Mas uma certeza vocês podem ter, pessoal. E aí vem o denominador comum nas várias análises a que eu tive acesso. Essa pessoa, ela tem um desejo desesperado por afeto. Não importa, Letícia, mas é uma pessoa durona, é uma pessoa que parece tão resolvida, é uma pessoa que na verdade é até ríspida com os outros. Como é que essa pessoa ela pode estar desesperada por afeto? Sim, mas daí vem a importância de não
nutrimos qualquer tipo de preconceito. Hahnemann, em vários momentos do Organon, ele fala isso. O que é preconceito, pessoal? Só fragmentar a palavra, que aí automaticamente vocês vão deduzir do que se trata. Preconceito. Ou seja, eu estou me antecipando ao conceito, eu estou me antecipando à própria constatação da realidade no nível mais profundo e, consequentemente, verdadeiro. Então, veja bem, a gente não pode, pessoal, sendo homeopata, a gente não pode, vejo muito colega fazendo isso, é por isso que eu estou puxando a orelha de vocês nesse aspecto. O que está por fora, o que está na superfície, na fachada, pessoal, a gente tem que ir muito para além disso. Às vezes a pessoa ela é realizada, materialmente super bem resolvida, uma empresária ali de sucesso, a pessoa pode ser altamente insegura. Então, a mesma coisa quando a gente quer categorizar, situar um doente ali na tabela periódica, em que estágio essa pessoa está. Você não pode levar em consideração a realização profissional, o nível de realização profissional dela, você não pode levar em consideração a estabilidade dos relacionamentos dela, você tem que levar em conta como é que ela se vê. É isso que importa, pessoal. Então, indivíduos que são extremamente ríspidos, por que isso? Automaticamente, só a observância desse tipo de atitude, porque isso automaticamente vai descartar a possibilidade da pessoa ser carente. Ela pode estar reagindo à própria carência. Ela pode estar com vergonha de se sentir sequiosa de afeto. Então a gente tem que abrir mão de preconceito, pessoal, porque isso aqui vai nos levar a leituras equivocadíssimas. E a gente imprimindo o nosso conceito sobre doente. Né? Então a coisa já está errada desde o início. A gente não está levando em conta que a técnica homeopática tal como ela deve ser empreendida. Então tá, é isso que está na superfície. Mas o que está para trás da superfície? Sempre. O que está para além? O que está no fundo ali do iceberg? É isso que interessa. Transcendam as aparências. E vocês vão chegar a conclusões inesperadas. A gente vai chegar a lugares ali, naquele caso, que a gente não imaginava. Então, até em relação a como a pessoa enxerga o próprio problema, a gente tem que ajudá-la nesse processo de prospecção, nesse processo de interiorizar-se cada vez mais. Ah, eu estou sentindo falta da minha família, eu não quero que a minha família vá para longe, as minhas filhas vão estudar fora. Sim, mas se você for muito rápido no gatilho, você vai buscar na matéria médica um medicamento que trabalhe o luto maternal. Ah, não, então vou te ajudar aqui a serenizar o seu coração quanto à emancipação de suas filhas. Mas será que é essa a questão? Será que se você cavar um pouquinho mais fundo, você não vai encontrar uma mulher que, na verdade, o problema dela é que ela não consegue ficar sozinha? O problema dela é que ela não quer abrir mão do controle? Às vezes a própria pessoa nunca pensou nisso, pessoal. A gente que vai ajudá-la. O trabalho homeopático, sobretudo se você usa as abordagens contemporâneas, pessoal, ele assim, é inevitável. É inescapável a convergência no processo terapêutico. A gente vai ajudar a pessoa no processo de autoconhecimento. Às vezes ali, ó, é a primeira vez que a pessoa ela terá pensado em um certo vício, uma certa má inclinação. É a primeira vez que ela vai se deparar com um determinado insight acerca dela mesma, é a gente que vai ajudar o indivíduo nesse processo. Então, por isso eu considero a homeopatia uma ferramenta terapêutica tão completa, pessoal. Sobretudo, igual eu falei, se a gente está utilizando raciocínios contemporâneos. Então, tenha em mente o seguinte, é inevitável. Isso aqui não tem, assim, medo de pesar a mão, medo de ser taxativa, sentenciosa em relação a isso. O fibromialgia é uma pessoa carente, pessoal, uma pessoa que ela está clamando desesperadamente por afeto. Dê um abraço nessa pessoa para ver o que acontece. Tente consolá-la, comece a mimá-la, comece a agradá-la para você ver o que acontece. Pode ser que ela demonstre uma certa dureza no primeiro momento, mas transcenda essa dureza, insista. Quebra essa pedra gradativamente, você vai ver uma pessoa que provavelmente ela não teve essa afeição ali na infância. Na verdade, é quase sempre quando a gente vai examinar como foi a infância desse sujeito, como é que foi a adolescência, a gente vai encontrar uma pessoa que ela teve várias experiências ligadas a abandono, às vezes até experiências muito traumáticas, foi uma pessoa muito negligenciada, e agora é como se esse circuito do amor incondicional não tivesse sido fechado. Então, a pessoa está clamando isso até hoje, está exigindo isso até hoje do mundo. Mas não nos basta, como homeopata, a gente precisa entender como essa reivindicação de afeto ela acontece. A gente tem que explorar como essa reivindicação acontece quando a pessoa ela pede abertamente esse afeto, e há várias formas dela pedir isso, pessoal, simulando doença, reclamando. Há muitas formas que a gente precisa levar em consideração para chegar ao medicamento mais adequado, mas o indivíduo também pode reagir a essa necessidade, bloqueando consequentemente essa necessidade. Por isso que eu separei aqui hoje para vocês 3 perfis que podem padecer da fibromialgia, mas que vão manifestar essa metafísica da fibromialgia, como a gente viu, gira em torno da demanda de afeto, cada um à sua maneira, mas são pessoas, pessoal, escolhi aqui, não foi por acaso esses 3 perfis, escolhi também um de cada reino, né, para que vocês tenham aí opções de tanto o reino vegetal, quanto o reino animal, quanto o reino mineral, e vocês vão perceber que são perfis que no primeiro momento eles não parecem padecer de carência afetiva. Eu escolhi propositalmente, que a pessoa que demanda atenção abertamente, pessoal, é fácil de você ver. Agora, o desafiador mesmo é aquela pessoa que
ela está ocultando aquilo. É aquela pessoa que eclipsa aquela tendência, seja por vergonha, é aquela pessoa que bloqueia aquela pulsão. Então nós temos duas formas aqui de ter contato com essa demanda. Ou de uma forma explícita, igual eu falei anteriormente, a pessoa pede, reclamando, falando das doenças dela, às vezes até demandando de uma forma assim, muito frontal. Ah, fica aqui comigo, não vai embora não, eu te amo. E às vezes relações de manipulação também, enfim, tudo para a pessoa ter atenção. Então isso é fácil de ver. Mas há aquela pessoa que bloqueia. Aquela pessoa que ela vai fazer de tudo para dar a entender a mensagem contrária. Esses são mais desafiadores, porque eles estão agindo na contramão dessa necessidade. Eles não querem que você pense que eles precisam de afeto. Esses mais desafiadores é que eu vou trazer aqui a vocês para que vocês alarguem um pouco mais o horizonte de consciência acerca de como esse mesmo diagnóstico pode se manifestar. O primeiro vegetal que eu escolhi aqui, pessoal, como uma possibilidade de cura do quadro fibromialgico, ele é um vegetal que ninguém conhece. Então, sempre que eu puder, eu vou aproveitar a oportunidade, quando eu tocar nesse assunto, né, matérias médicas, personalidades homeopáticas, eu vou atender aos pedidos de vocês, que é discorrer sobre as farofas da homeopatia, né, aqueles medicamentos que todo mundo conhece. Então, eu vou falar de farofa, mas eventualmente eu vou trazer aqueles perfis que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. Esse aqui, talvez, um homeopata mais estudioso, aquele homeopata que já tem mais tempo de estrada, que se debruça sobre as variantes contemporâneas, as metodologias contemporâneas, talvez ele já tenha ouvido falar desse medicamento, chamado Budleia. Vai aparecer em algum lugar os nomes aqui, tá, pessoal? Então não se preocupem se não tiver entendido, né? Budleia Davidi. O Budleia Davidi, pessoal, ele está numa ordem, é um vegetal. A gente vai começar com vegetal, depois a gente vai falar sobre animal e, por último, a gente traz um exemplo aqui de mineral potencialmente curativo da fibromialgia, obviamente levando em consideração todo o background que está respaldando esse diagnóstico. Então, o Budleia é um vegetal que está ali numa ordem chamada Scrofulalis. Estou revisitando aqui a memória, pessoal, mas é Scrofulalis mesmo. E veja bem, por que isso é relevante, pessoal? Porque ali nós temos, e está na mesma subclasse, aqui já utilizando um termo com que talvez a maioria não esteja muito familiarizado, está numa mesma subclasse vegetal chamada Asterides. É a mesma em relação à arnica. Então, por isso mesmo, Budleia é conhecido como a arnica da mulher. A gente vai entender por que é um medicamento tão adequado para o perfil feminino. Mas não significa que homens não vão precisar recorrer à Budleia em alguma situação da vida. Pessoal, desde que seja o símbolo do homem, é o que o homem está precisando, tem que tomar esse medicamento mesmo. Mas vocês vão entender por que da grande aplicabilidade para a mulher, sobretudo contemporânea. Então tá, na mesma subclasse de arnica, está numa ordem chamada Scrofulalis. Ou seja, eu falei da questão de arnica, pessoal, porque tem semelhanças. O que eu disse anteriormente já sublinha isso, né? Considerada a arnica da mulher, então tem uma relação com a arnica. Mas, em sendo da ordem das Scrofulalis, o que isso diz pra gente, pessoal? Significa que, eu não sei se vocês conhecem algum medicamento que está nessa ordem, mas trazendo em linhas gerais o que isso significa, significa que é um indivíduo que ele lida com elementos estressores através de um destacamento da realidade. Então são aquelas pessoas que sempre quando o bicho pega, elas parecem off, parece que elas estão entorpecidas, meio anestesiadas. A gente vai ver muito isso também nos medicamentos da subclasse 1, as magnolides, enfim, mas aí são outros 500, vocês não precisam saber disso nesse momento. Mas toda vez que o bicho pega, a pessoa passa por uma situação traumática, ela sai daqui. Ela já não consegue se situar na realidade, ela já não consegue se manter no momento presente, ela está off. E quando a pessoa está assim, pessoal, e ela faz parte realmente dessa ordem, realmente o bicho está pegando, essa pessoa está precisando de ajuda, que ela está tão estressada que a cognição dela não está dando conta mais. Então, esse medicamento é comparado com a arnica, porque a arnica também é aquele medicamento que quando passa por uma experiência traumática, ele demora a voltar. Na verdade, ele acaba desenvolvendo uma espécie de redoma de vidro, atrás da qual ele tende a permanecer por muito tempo. Então, é aquela pessoa que se torna inacessível, não é que ela se torna off a nível cognitivo. Na verdade, o indivíduo arnica, pessoal, ele é muito perceptível, ele está o tempo inteiro atento. Como um mecanismo de luta e fuga também. Se eu quiser garantir a minha sobrevivência, óbvio que eu tenho que ficar atento. Se eu coloquei na minha cabeça que tudo lá fora é hostil, eu tenho que estar com os sentidos aqui à flor da pele o tempo inteiro. Então é um indivíduo atento. Agora aqui não. Aqui a gente está falando de uma pessoa que ela está naquele ponto que ela não consegue se conectar minimamente à realidade. Ela se destacou, ela foi embora, mas os sentidos eles estão entorpecidos, não alertas, igual no caso ali de arnica. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Eu tive acesso a alguns estudos de caso aqui, onde os homeopatas utilizaram Budleia. Eu percebi que ele é muito indicado naquelas situações, vamos supor, uma pessoa sofreu um acidente de trânsito, uma pessoa ela sofreu violência, até porque, pessoal, por que tem tanta relação com a mulher aqui? Porque
dependendo do perfil da mulher, ela pode ter muita dificuldade de lidar com rejeição, sobretudo mocinhas, adolescentes, quando elas estão ali naqueles primeiros, a primeira experiência de namoro, e elas sofrem ali uma ruptura. Nossa, a família entra em polvorosa ali, porque aquela mocinha, filha daquela mãe, daquele pai que agora busca ajuda, às vezes ela entra no quadro depressivo, qual está demorando demais para ela conseguir sair, os pais não estão conseguindo ajudar. Então, me passou pela cabeça agora as mocinhas adolescentes que tiveram as primeiras experiências com rupturas. Às vezes uma mulher já madura, ela tem um tempo ali de relacionamento, o cara vai embora do nada. É muito indicado, pessoal, para mulheres que têm esse tipo de experiência, às vezes repetidamente. Tá tudo bem, o cara vai embora, a mulher tinha se planejado todo, o cara simplesmente foi embora. Nesse tipo de contexto, a gente vai entender que há um problema aqui nas duas instâncias. Essa mulher, ela tem uma questão que ela precisa trabalhar, inclusive com esse medicamento. A gente vai chegar lá, pessoal. Então, veja bem, traumas pode ser um acidente de trânsito, um assalto, e a pessoa, desde aquela experiência, ou então um susto muito grande, uma mãe que levou um filho ali para uma internação, depois tudo abaixou, tudo está dando certo, não foi nada grave, a partir daquele momento realmente as coisas voltaram ao normal. Mas a mulher não voltou ao normal, não. Aquela mãe, aquele pai que passou por essa experiência ali de ver o filho sofrendo, internação de um filho, a pessoa não voltou ao normal. Então tem isso em mente. Pode ser qualquer gatilho traumático do qual a pessoa não conseguiu sair. Ela ficou aprisionada naquela experiência. Até hoje ela não voltou 100%. Então essa é a impressão que a gente tem no caso de Baudelaire. A pessoa ela se cristalizou naquela experiência. E às vezes, de rejeição. Traumas de rejeição. A pessoa ela fica off porque não caiu a ficha que aquele marido a deixou, que aquela esposa deixou. A pessoa abandonou a família do nada e eu ainda não entendi, eu não sei exatamente o que aconteceu até hoje. Então, a transposição para uma dimensão paralela como resposta a essa dor, que é uma dor insuportável. A pessoa sente que não, se ela continuar aqui nessa dimensão, no plano terreno, ela não vai conseguir lidar com essa dor. Então, a evasão da consciência como mecanismo de fuga chega num ponto, pessoal, da pessoa realmente ela ter a memória fragmentada. Pensem também no chamado burnout do cuidador. Poucas pessoas pensam no cuidador, né, pessoal? Mas o cuidador, aquela pessoa que realmente fica na casa ali do doente, inspecionando as noites desse doente, às vezes até um ente querido que está tendo que desempenhar essa função de cuidador daquela pessoa dependente, essas pessoas precisam de ajuda também. Então, o burnout do cuidador, e o burnout, pessoal, por que eu estou citando? Pode ser outros tipos de burnout fora desse contexto também, tá certo? Mas eu citei o cuidador que raramente se fala no abençoadíssimo santo cuidador. Mas o burnout, pessoal, uma das consequências dele é justamente essa debilidade da cognição. A pessoa ela sente que o raciocínio não está 100%. Às vezes a pessoa ela praticamente não tem memória mais, pessoal. Então chega nesse ponto. E tem uma memória, pessoal, eu estudo matérias médicas vegetais, sobretudo a partir de uma obra de Michael Yacker, é uma autora que eu tenho citado com bastante frequência em cursos, alunos, até aqui no próprio YouTube. Ela escreveu uma obra-prima sobre matérias vegetais, também de uma bíblia, um calhamaço mesmo, o livro chamado Wondrous Order, Ordem Maravilhosa, né? Algo que traduzido seria assim. E eu gosto muito das análises dela, porque ela sempre analisa qual contingente de água, simbolicamente falando, de uma personalidade, qual contingente de fogo. Isso permite para a gente muitas deduções, pessoal. Então o que está acontecendo aqui em Baudelaire? A água está se ressecando como resposta às adversidades. E é interessante, pessoal, que a água tem a água como correlata à afetividade, aos sentimentos, até à própria imaginação, que aí também você chega a determinadas deduções. A água, ela envolve, então é justamente a água, com todas essas atribuições, está secando, e o fogo, em contrapartida, está prevalecendo. Toda vez, pessoal, que a gente vê uma prevalecência do fogo em detrimento da água, pouquíssima água e cada vez mais fogo, a gente pode ter certeza que a cognição ela vai pagar o pato. Porque a água, quando a gente trata de uma personalidade que tem abundância de água, ela consegue efetuar algumas correlações. O raciocínio associativo desse indivíduo imaginativo, ele é mais fecundo, ele é mais ativo. Então, aqui em Baudelaire, a gente está tendo esse ressecamento. Por isso, a memória paga o pato. A água não está correlacionada também ao registro de informações, então se é justamente o que está sendo ressecado, que isso aqui é uma analogia simbólica, pessoal. Não significa fisicamente a coisa está acontecendo, pelo amor de Deus. Então é só um expediente pedagógico de que eu estou lançando mão aqui para facilitar a análise dessa personalidade. Então, veja, a água está se ressecando. Isso traz repercussões na minha memória. Minha mente já não consegue fazer tantas associações assim, que a água que viabilizava isso. A interconexão de informações, tanto a água, ela age sobre a interconexão com pessoas, quanto a nível de pensamentos, a nível de informações. Então por isso que minha cabeça está ficando ruim, gente, cada dia mais. Toda vez que alguém é duro comigo, toda vez que alguém me repreende, parece que aquilo é como se fosse um soco na minha cabeça e o raciocínio fica cada vez pior. Então pessoas que, à medida que elas vão se expondo ao sofrimento, a cognição ela começa a pagar o pato cada vez mais, ao ponto da pessoa ela não conseguir
Pessoal, evitar se perder numa frase. Ela começa ali com a linha de raciocínio numa frase, daqui a pouco, o que eu estava falando mesmo? E toda hora acontece isso. Pessoal, imagine com informações remotas, né? Uma coisa que aconteceu em 1900 antigamente. Então a pessoa não consegue manter mesmo a linha de raciocínio. E quando a memória chega nesse ponto, pessoal, a gente tem uma certa tendência também a construção de rituais. As pessoas que padecem de toque, simbolicamente falando, elas têm pouco elemento água. Porque assim, a tendência, veja bem, pouca água, a tendência é um enrijecimento também. Uma das consequências de algo ressecado é a coisa ficar mais rígida, inclusive a nível de pensamento. Então o que é o toque? É um conjunto de rituais que eu tendo a obedecer obsessivamente. Tem um caso que eu li nessa obra da Michael também, quando ela fala de Baudelaire, é a mulher que se beneficiou, que é a paciente que se beneficiou desse medicamento, ela, primeiro, não conseguia raciocinar direito mais, tinha sofrido diversas experiências traumáticas, estava com sequelas traumáticas ali em relação a vivências da infância, muita coisa pesada aconteceu na infância, e quando ela estava muito ansiosa, ela ficava circulando na mesa, andando freneticamente em volta da mesa, para lidar com aquela ansiedade. O ritual, pessoal, essas ações repetidas, traz um certo sentido de segurança para a pessoa traumatizada também. Então a rotina é como se fosse um caminho conhecido que o indivíduo percorre. Não, se eu seguir essa rotina desse jeito, nada de novo vai me acometer. Até porque tomar decisões estressa demais. A última coisa que essa pessoa aguenta é estresse. Então ela está tentando correr o máximo possível disso. A rotina já é uma estrutura de ações pensada previamente. Eu não tenho que pensar no que eu vou fazer. Eu já planejei aquilo, já está estruturado na minha cabeça, vou simplesmente repetir, repetir, repetir. Vocês já entenderam que, de certa forma, uma grande semelhança em relação em termos assim, de preservação do próprio ego, preservação da própria subjetividade, o mecanismo de defesa, ele se parece em certa medida com o mecanismo de Arnica, só que a Arnica continua alerta, essa é a grande diferença, mas eu me preservo da realidade, eu estou vivendo a parte dela. A Arnica é como se ele estivesse observando distanciadamente, mas ele não se sente aqui plenamente, nem quer estar aqui, pelo menos não a nível emocional, a nível de envolvimento emocional, porque para ele significa padecer de dores, padecer de sofrimentos infindáveis, incontáveis. Então vai acontecer isso com Baudelaire. Vai recebendo pancada da vida, é uma pessoa normalmente muito sensível, a que conclusão ela chega? Eu não vou conseguir sobreviver se eu ficar levando essas pancadas toda hora, não. Então tá, eu vou para uma dimensão paralela, e essa dimensão paralela, pessoal, é uma dimensão onde há um congelamento emocional. Essa pessoa ela não parece definitivamente conectada com emoções. Ela fala sobre a história dela, sobre os sofrimentos que ela viveu, como se ela estivesse falando de qualquer coisa. Aí você percebe que realmente ela está desconectada da própria subjetividade. Ela fala como se nada fosse, fala cada coisa chocante, até a gente fica chocado, a gente macaco velho que já ouviu de tudo, fica com a orelha em pé ali, mas a pessoa está falando com total resignação, indiferença, ela fala como se não fosse definitivamente uma experiência impactante. Ou seja, né, ela está claramente desconectada. Só que, com o passar do tempo, por incrível que pareça, mas isso, eu acredito que a maioria de vocês já deve ter conseguido alcançar isso, pessoas que passam por determinadas experiências traumáticas, elas inevitavelmente tendem a se conectar com pessoas que viveram situações parecidas. Por isso, pessoal, Baudelaire está no estágio 7 da tabela periódica. Por isso que Baudelaire está nesse estágio que é muito marcado pelo auxílio, pela ajuda, pela cooperação. Então não é uma pessoa que tende a cair na vitimização, tinha todos os motivos do mundo para isso, mas ela opta por outro expediente, ajudar pessoas que passaram por situações parecidas. Não, eu já me congelei emocionalmente, então eu tenho sangue para aguentar ouvir histórias até piores que as minhas. Então são pessoas que, eu não vou dizer que elas conseguiram transmutar suas experiências, pessoal, porque você está ajudando os outros, mas você não está presente, você ainda está evitando lidar com a realidade que a dor, ela ainda está latente, ainda está presente. Então você não conseguiu superar coisa nenhuma, no fim das contas você está adotando essa estratégia do encoraçamento, do congelamento emocional, que é justamente o expediente que está sendo utilizado aqui. Então, essa pessoa ela direciona a maior parte dos seus esforços para ajudar ao próximo. Pessoal, esse é o perfil Baudelaire, uma pessoa que leva pancada, mas ela continua ajudando, ela continua sendo generosa, continua se preocupando com os demais. Ela não cai muito nessa seara da vitimização. Embora, veja bem, é uma possibilidade para o tratamento da fibromialgia, ou seja, essa pessoa ela deseja se conectar verdadeiramente novamente, mas é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de expressar porque ela parece durona, ela parece impassível, porque ela entendeu que se ela pedir, se ela requisitar isso abertamente no mundo, vai levar outra facada e ela não sabe se ela vai sobreviver a outra. O problema agora é quando isso acontece com mulheres, pessoal. Eu vejo demais isso acontecendo hoje em dia. São mulheres que, para conseguir lidar com essa dor, elas decidiram, como eu já falei, se encoraçar, ou seja,
se ressecou ali, tem mais elemento fogo que água, só que na mulher o contingente de água, constitucionalmente, ele deve ser maior que fogo, pessoal, que a gente é mulher, a gente deveria ser feminina, é como a gente se realiza maximamente, não é questão cultural, a gente foi feita para isso, realmente. Então, veja bem, o nível de feminilidade, ele diminui, isso reflete muito o meu comportamento. Então, eu vou me relacionar, mas quando a experiência que o homem tem ao se relacionar comigo é que ele está se relacionando com o Joãozão, com o Ricardão, porque eu não permito que os meus sentimentos aflorem. Eu não permito que qualquer nível de vulnerabilidade venha à tona. Eu tenho uma natureza excessivamente expansiva. E isso espanta o homem que já é naturalmente expansivo. Pessoal, o que vai acontecer? O cara vai embora. Não é porque tinha alguma coisa de errado comigo. Às vezes não tem nada assim estruturalmente errado na vida daquela mulher Baudelaire. Ela é bem realizada profissionalmente, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher culta, mas ela não é feminina. Ela não mostra a vulnerabilidade dela, porque ela tem medo. Mas aquilo, pelo homem, é interpretado como um indício de que ela não precisa de mim, ela não quer receber nada de mim. Então tem nada que eu tenho que fazer aqui, vou procurar uma mulher mais feminina. Aí vira aquela bola de neve, ela se traumatiza de novo, ó, pela rejeição. Excelente medicamento para esses traumas de rejeição, que tem esse efeito, pessoal, de congelamento emocional. A pessoa fica cada vez mais encoraçada, mais durona, mais brutona, mais Joãozão, no caso da mulher, né? Às vezes até a forma de falar já transmite isso, que ela não tem feminilidade nenhuma. Então, ela passa por essas experiências repetidas, reforçando a crença de que não, eu tenho que ser cada vez mais durona mesmo. E é interessante que essa mulher ela vai atrair homens que também estão muito ressecados, que também não têm tanta água assim. É um medicamento, pessoal, que ele costuma ser indicado para, inclusive, um homem adulto, autista, um autismo ali leve, porque o que caracteriza, em grande medida, pelo menos para a gente que está observando um perfil autista, é uma pessoa que ela está desconectada das próprias emoções. Então, no caso de um homem, quando a gente observa isso no homem, nem que seja um degradê mais brando, a gente vai perceber que ele não consegue revisitar os seus conteúdos internos mais profundos, só que isso para o relacionamento dar certo é importante. Chega um determinado momento, a gente sabe, pessoal, passou essa primeira fase do relacionamento, o que vai acontecer? A gente vai cair, invariavelmente, naquele ponto em que, bom, só resta eu e você agora. A gente vai fazer o quê agora? Vai falar sobre, cada um vai falar sobre as suas questões, é assim que a reciprocidade ela é construída e é assim que a reciprocidade se dilata. O relacionamento, para que ele seja saudável, ele depende muito do estabelecimento de reciprocidade. Não pode ser um monólogo, não pode ser um só a falar, idealmente falando. Só que se esse homem é refratário a revisitar as próprias emoções, ele vai deixar o relacionamento em algum momento, pessoal. Então, é aquele cara que enquanto está na época da paixão, tudo bem, depois que acabou aquilo, ele cai fora. Só que, lembre-se disso, a gente não pode avaliar nua e cruamente comportamento. Tem que avaliar por que ele agiu daquela maneira. Ele agiu por falta de responsabilidade? Porque ele é um moleque? Então são outros 500, pessoal. Não é o caso aqui do medicamento. O homem sai pela tangente a partir do momento que a mulher começa a cobrar dele o acesso à subjetividade dele. Porque ele não sabe fazer isso, ele quer evitar isso. Ele já lidou com isso no passado, não foi uma experiência boa, então decidiu amputar a subjetividade de si. Então a gente tem, pessoal, muitas vezes a mulher Baudelaire, que ela se tornou Baudelaire pelos traumas repetidos de rejeição, toda vez em algum momento o cara ia embora, muito provavelmente é que ela atraiu um cara parecido com essas mesmas questões também. Isso é muito interessante de avaliar. Então, uma pessoa que tem, entre aspas, ressonância com esse medicamento e já teve várias experiências afetivas frustradas, em geral é como se, a gente pode chegar à conclusão que é como se a gente tivesse achado o medicamento para o casal. Achamos para aquela pessoa que a gente está acompanhando e para os parceiros que foram embora por tabela, consequentemente. Outra possibilidade, pessoal, para tratamento de fibromialgia, essa aqui eu escolhi a dedo porque poucas pessoas notam a faceta fibromialgica de Cantares, a não ser que essa pessoa manifeste o sintoma ali de uma forma explícita, né? Então, realmente, está padecendo de dores, reclama das dores, enfim, então a coisa se instalou, o diagnóstico se instalou ali definitivamente. Então, poucas pessoas percebem o quadro, toda a dinâmica metafísica por trás da fibromialgia, no caso do indivíduo Cantares, porque ele disfarça isso muito bem. Ele esconde muito bem, esconde como ninguém o seu clamor desesperado por afeto, o seu clamor desesperado por acolhimento. Então, esse aqui é o que finge melhor, pessoal, que ele vai fazer de tudo para que você pense o contrário. Esse aqui faz de tudo para que você pense que ele não precisa de afeto, que ele não precisa de ninguém mole para cima dele. Inclusive, ele pode até se referir à dimensão afetiva com dizeres pejorativos, depreciativos. Ah, isso não é coisa de homem. Ah, mas isso é coisa de marica, de gente mole. Não, eu sou durão. Então, é uma pessoa que tende a chamar muito a atenção dos demais por quanto ela não precisa desse tipo de coisa, vamos colocar dessa forma, o quanto ela é forte para, inclusive, prescindir, inclusive se abster completamente da necessidade de ser consolado e acolhido. Só que lembre-se do seguinte, pessoal, isso aqui não sou eu falando, é o próprio Shankaran. Quando a pessoa ela chama demais atenção para determinada questão, mas com viés negativo, com viés da negação, como, por exemplo,
estética, isso é muito comum no âmbito estético, isso é muito comum no caso do dinheiro também. Então, às vezes a pessoa ela não tem boa forma e ela vive criticando quem tem boa forma. E ela faz questão de trazer isso ali para a análise clínica dela. Então, ela diz que não se identifica com aquilo e faz questão de enfatizar que eu acho isso tão fútil, isso é coisa de gente que não tem vida interior. Eu não sou assim não, viu? Às vezes você nem pergunta isso para a pessoa se ela se sente confortável com isso ou não, mas ela volta naquele assunto. Invariavelmente ela volta. Mesma coisa, o brasileiro tem muito essa relação com pessoas que têm dinheiro, né? Pessoas que podem ser consideradas ricas, né? Em termos assim de poder aquisitivo. Ah, mas que vida vazia, que vida fútil, esse pessoal que só vive viajando, né? Nossa, que tem de graça nisso? A pessoa queria ardentemente ter aquele estilo de vida, mas ela dá a entender que não, tá tudo bem para ela, que isso é coisa de gente opressora, que só pensa em si, é coisa de gente materialista, pessoas que não estão pensando em sua vida espiritual. Não tem nada a ver com o assunto que está sendo abordado. A pessoa tem em voltar lá. Vocês podem ter certeza, Shankara enfatiza isso, que aquela é uma questão para a pessoa. A gente deve aproveitar toda e qualquer palavra que sai da boca do doente, pessoal, porque é uma pista, é uma migalhinha ali para a trilha, para o itinerário na floresta densa de João e Maria. Uma migalhinha está considerando uma pista para a gente nessa floresta densa de sintomas aparentemente desconexos. Então, inclusive, aquilo que a pessoa enfatiza, que não é a área de interesse dela, desde que ela enfatiza, ou seja, ela está mostrando justamente que aquilo é uma área de interesse dela, tem um ponto sensível ali que a gente pode explorar. Então, levem isso em consideração quando vocês estiverem numa circunstância onde vocês cogitam cantares. Então, é uma pessoa que ela dá muita ênfase no quão durona ela é, no quanto ela não precisa revisitar a sua subjetividade, o quanto ela não precisa revisitar potenciais traumas, experiências traumáticas, potenciais experiências traumáticas que ela sofreu no seu passado. Ela faz questão de não falar sobre o assunto e parece se orgulhar disso. Pensem se não seria um medicamento adequado, ainda mais quando já há fibromialgia instalada. A pessoa está fazendo questão de negar, pessoal, ou seja, há uma questão ali que a gente tem que levar em conta. A fibromialgia, ela é considerada inclusive pela medicina convencional, pessoal, como uma doença que não existe, ou seja, como algo que está na cabeça da pessoa, né? A gente já ouviu colocações assim. Mas para a homeopatia isso vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Porque o que nós levamos em consideração é a dinâmica mórbida experimentada e tal como é experimentada pelo doente. É a mesma coisa de uma gravidez psicológica. Ah, eu estou aqui, Letícia, que eu quero tratar minha gravidez psicológica. O feto existe ali? Definitivamente não tem nada que a pessoa está gestando, não tem nada que aquela mulher objetivamente, concretamente está gestando. Mas ela está tendo uma experiência mórbida, que se trata de uma ilusão. Então, para a gente, pessoal, tanto faz, tanto fez se a coisa existe de uma maneira ponderável, palpável, tangível. Isso não muda nada na nossa conduta. A pessoa, ela está adoecida e, obviamente, o que a gente mais vê no quadro de dinâmica mórbida são percepções distorcidas. Então, pelo amor de Deus, a gente está no nosso território de ação, nosso território familiar aqui. É com isso que a gente lida todo dia, esse é o nosso arroz com feijão, é com isso que a gente deveria contar, com, inclusive, distorções a nível de percepção. Mas veja, pessoal, não é porque isso não pode ser diagnosticado no sentido mais cartesiano do termo, que a experiência sensorial do doente ela é desprezível, ela é totalmente coisa da cabeça dele, está sentindo dor. A pessoa sente dor, realmente muita dor. Só que, veja, é um quadro, é um típico quadro, a questão da fibromialgia, que a gente pode chamar de perfeita psicossomatização. Em poucos quadros, poucas afecções mórbidas, a gente percebe de uma forma tão interligada, de uma forma tão intrincada, essa correlação entre psiquismo e entidade clínica. Então, o que importa pra gente é o que a pessoa está experimentando. Ela diz que está sentindo dor, é só o que interessa pra gente, é a experiência dela. Então, mesmo isso, no caso da homeopatia, não é barreira para que a gente atue no caso de uma pessoa que tem essa queixa de fibromialgia em particular. Então, quem é o indivíduo fibromialgico que padece do sofrimento de cantares, do sofrimento peculiar de cantares? É aquela pessoa, pessoal, que ela faz questão de matar a sensibilidade dela, matar a subjetividade dela com um comportamento muito frenético. Gente, não tem problema você trabalhar muito, não tem problema você buscar o seu sustento e buscar o conforto para sua família, mas tem pessoas que elas parecem avessas ao ócio, como se o ócio fosse uma espécie de humilhação pessoal, como se fosse uma espécie de comportamento indigno, imoral, que ela tem que evitar o máximo possível. Então são pessoas altamente frenéticas que elas fazem de tudo para evitar o confronto consigo mesmas. Então, Cantares é essa pessoa. Ela não para um minuto, e é um inseto também, pessoal. Digitem no Google que vocês vão ver um insetinho, Cantares, né? Eu disse que ia escolher para vocês exemplares dos 3 reinos. Então, esse é o representante do reino animal. Todo inseto já é inquieto. Quando a gente cogita um medicamento inseto para o indivíduo, a gente tende a perceber esse frenesi. Por quê, pessoal? Porque, veja bem, são seres que tendem a viver pouco.
Então, essa urgência do viver pouco, o indivíduo humano que tem ressonância com medicamento vai manifestar a sua maneira. Bom, se eu vou viver pouco, então, gente do céu, tem que agir o máximo possível na realidade, porque daqui a pouco eu não tenho isso. Daqui a pouco eu não tenho todas as benesses, todas as delícias, todas as glórias, então bora agir, bora, não vamos perder tempo, não. Então esse frenesi ele já é justificado pela própria natureza do medicamento. Mas isso não importa, a gente tem que avaliar para onde isso é direcionado. Normalmente para o trabalho. E o sujeito Cantares, ele tende a escolher propositalmente, pessoal, um trabalho que vai exigir muito da própria integridade dele. Então é um trabalho que ele costuma ser desgastante, ele faz questão de escolher esse trabalho desgastante, por quê? Porque ele vai ouvir algo que soa como o canto das sereias nos seus ouvidos. Fulano, mas é muito perigoso isso que você está fazendo, precisa de tudo isso, gente, mas que coisa perigosa, olha o tanto que você machucou a mão, olha o tanto que você está machucando os olhos. Gente, se cuida, fulano, você tem que se cuidar um pouco mais, veja bem. Uma forma dele ouvir o que ele mais quer ouvir nessa vida, que são palavras de acolhimento. A pessoa, quando ela diz isso, ela está manifestando a preocupação com o seu estado, com a sua integridade física, não raro psicológica também. Então ele se coloca em situações onde ele possa ouvir isso com bastante frequência. Nossa, fulano faz cada coisa no trabalho dele, você tem que ver, nossa, cada risco que ele corre, às vezes volta todo machucado, volta todo suado, volta todo sujo, gente, mas o cara aguenta cada coisa, viu? Se coloca em cada situação que você precisa ver. Com isso, pessoal, isso só vai aumentando. À medida que ele vai envelhecendo, enfim, o que você espera de uma pessoa que está chegando numa idade mais avançada? Que ela diminua a passada, porque ela tem que cuidar um pouco mais da saúde, o coração já não é mais a mesma coisa, às vezes já tem um quadro crônico ali instalado, né? Quando a gente chega na terceira idade é muito difícil a gente não chegar com algum pepino já em andamento, né? Seja uma questão mais leve, uma insônia, um sobrepeso, um diabetes, uma tendência a um colesterol mais alto, enfim, então algum pepino ali a gente já chega com algum abacaxi para descascar quando a gente entra nessa idade. Enfim, então o indivíduo, ele mesmo levando em consideração, ele faz questão que as pessoas saibam que ele tem aquele diagnóstico, porque aí é que ele vai ser mais admirado ainda. Nossa, fulano, mesmo com o coração ruim daquele jeito, olha o tanto que ele consegue trabalhar ainda, olha o tanto que ele se arrisca, olha o tanto que ele exige do corpo dele, mesmo com essa doença, mesmo com esse quadro dele, ele levantou e olha o que ele fez. Enfim, então isso massageia muito o ego dele, traz essa impressão de que ele é amado, essa certeza de que ele é amado, essa certeza de que ele é acolhido. E quanto mais a saúde é debilitada, pessoal, mais ele é um contrassenso aqui, né? A pessoa quando está debilitada, o que a gente espera? Que ela se preserve. Não quer se preservar por vários motivos, pessoal. Quando você está doente ao ponto de ficar acamado, ao ponto de você está sentindo uma dor que vai te obrigar a ficar acamado, você é obrigado a ficar em contato com os seus próprios pensamentos, você é obrigado a ficar em contato com a sua própria subjetividade, é justamente o que essas pessoas estão tentando evitar, como o diabo foge da cruz. Eu quero matar essa minha sensibilidade, eu já sou sensível demais, não aguento mais sentir, seja lá o que for, tudo em mim é muito amplificado. Então já tem muito tempo da minha vida que eu estou trabalhando para matar esse âmbito chamado subjetividade. Se eu ficar acamado, eu sou obrigado a ter contato com isso, e eu não quero. Então, definitivamente, muito desse frenesi se justifica pela própria fuga, mas muito desse, à medida que a pessoa vai adoecendo mesmo, o pessoal está ali sentindo dor pra caramba, porque que a impressão que a gente tem é que a coisa é invertida, porque que cada vez que ela adoece mais, parece que ela está mais ativa, a impressão que a gente tem é que a doença está dando cada vez mais energia para ela, é uma impressão, pessoal, mas na verdade ela faz questão que isso aconteça porque aumenta-se a probabilidade dela ser louvada pelo quanto ela está superando, mas aumenta-se também a probabilidade, por fim, ela vai dar um piripaco ali, eu estou doente, eu vou trabalhar, aumenta-se achando que eu desmaiar, qualquer coisa assim, aí vai acontecer aquilo que eu sempre quis, eu vou ser resgatado, a pessoa que eu amo ali, ela quase vai morrer do coração quando vê que eu desmaiei, que eu desfaleci, agora eu tenho que ser internado, mas olha só, gente, que teimosia desse homem, foi trabalhar mesmo doente, eu falei para ficar em casa e olha o que aconteceu, fulano, para de ser teimoso, se cuida, tudo que a pessoa quer ouvir. Então é uma forma, pessoal, muito esquisita de requisitar afeto, mas é o jeito, o expediente aqui que o sujeito Cantares usa, é a estratégia que ele escolheu, porque que há uma... O sujeito Cantares é muito orgulhoso também, pessoal, são pessoas que elas são muito impacientes, muito ríspidas, mas por quê? Nossa, Letícia, que contradição, a pessoa quer ser amada, ela quer ser acolhida, mas é grossa com os outros, não parece um paradoxo isso? Pessoal, mas é que existe aquilo que eu já havia antecipado para vocês, existe uma fuga da própria sensibilidade, sobretudo assim, no nosso meio em que se apregou, principalmente nas gerações passadas, né, que se apregou que o homem ideal é um homem viril, mas nesse sentido de negação do que se sente. Você não pode dar a entender que você está sofrendo, você não pode dar a entender que você está sofrendo com essa situação, você não pode ser um cara choramingão de jeito nenhum. O cara, às vezes, assim, está sentindo alguma coisa, mas não sabe lidar com aquilo, ele sabe que tem que lidar, mas não sabe como lidar, parece que para ele a coisa é um pouco mais complexa,
mas ele também não quer ser tomado como frouxo. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou anestesiar esse negócio, que eu vou fingir que não existe, vou correr disso aqui o máximo que eu puder, fazer muita coisa, trabalhar demais, acho que é a melhor estratégia. Que ainda por cima ganhe dinheiro, para garantir, inclusive, uma sobrevida maior, que é o sonho de qualquer inseto, pessoal. Então, as motivações aqui de Cantares, vocês conseguem perceber que tá tudo bem destrinchado aqui a partir dessa análise que eu estou trazendo para vocês, que ainda é bem resumida, só para deixar claro. Pessoal, Cantares, a gente poderia gravar um vídeo só para Cantares, um curso só sobre Cantares, mas a ideia aqui é trazer mais uma forma de manifestação, de reação à experiência fibromiálgica. Uma pessoa que padece de fibromialgia, mas veja, uma forma totalmente única de manifestar a própria doença. Então, essa pessoa, ela é extremamente ríspida, pessoal, como se diz, né, o pessoal do interior fala, para quem é ríspido, é ignorante, né? Fulano ignorante, fulano grosso, faz questão de ser assim, muito por negação do que se sente. O sujeito não quer ser taxado como mole, como pouco viril, como pouco adequado. Ele quer ser levado em consideração, mas ele vê a amostra daquilo que ele sente como um potencial elemento que o pode excluir daquela comunidade, pode excluir da família. Então ele enxerga que, ele não enxerga a demonstração da subjetividade como algo que vai aumentar a chance dele ser amado, pessoal. Então ele não enxerga assim. Ele não acha que reclamando ele vai ser amado. Ele não acha que mostrando que ele precisa de ajuda ele vai ser amado. Ele acha que escandalizando os demais, ele aposta mais nisso. Não tem uma chance maior de, através da escandalização manifesta pela transposição daquilo que seria o limite humano, é aí que eu vou chamar a atenção de todo mundo, é quando eu transpor esse limite. Não eles acham que o ser humano aguenta trabalhar até aqui, então eu vou trabalhar para muito além dessa linha, para mostrar que, não, eu mesmo com as minhas limitações, mesmo sendo quem eu sou, eu dou conta do recado, mesmo em detrimento da minha saúde, todo machucado, todo estrupiado, eu consigo vencer. E aí ele vai ouvir aquilo que para ele soa como uma amostra de afeto. Fulano, mas olha o tanto que você sacrificou, olha o jeito que você tá, olha a sua coluna, o jeito que ficou, o que você fez na coluna, olha a sua mão, tá desgastada. Então é isso que a pessoa interpreta como sinônimo de afeto. Agora nós vamos trazer uma possibilidade de perfil do reino mineral, pessoal. Então falamos sobre o medicamento de origem vegetal e como esse perfil desemboca na fibromialgia. Falamos também sobre um perfil animal e como esse perfil desemboca a fibromialgia. Vocês percebem que as motivações variam de perfil para perfil, o modus operandi, que estratégias a pessoa utiliza para obter aquilo que ela deseja, a atenção, o acolhimento, ou como ela nega essa necessidade, como vimos sobretudo em Bloodleia, e vimos também em certa medida na personalidade, sobre o que discorrimos anteriormente, que é a Cantares. E agora, com esse perfil do reino mineral, só com seria a versão homeopatizada do próprio estanho. Eu acredito que a maioria já pôde deduzir isso, que tem alguma familiaridade aí com as denominações latinas, que os medicamentos homeopáticos eles sempre são escritos com a denominação latina. Então, denominação latina da planta, do animal e assim por diante. No caso do reino mineral é a mesma coisa. Então, aqui, pessoal, nós não teremos uma estratégia muito, digamos, bloqueada para chamar a atenção. Essa pessoa, ela reivindica a atenção aqui, o ponto é esse, ela vai reivindicar de uma forma mais aberta, de uma forma mais explícita em relação ao que temos visto até aqui. Baudelaire nega essa necessidade de atenção, embora requisite indiretamente. Vimos também que Cantares a reivindica essa atenção, todavia, de uma forma não tão direta assim. Mas aqui em Stano, essa demanda por atenção, pessoal, que vimos que é justamente o cerne da fibromialgia, ela se apresenta de uma forma mais explícita. A pessoa ela vai deixar mais claro que é justamente a atenção, acolhimento que ela deseja. E a personalidade Stano, pessoal, ela padece de um determinado sintoma que é muito peculiar. Eu acredito que seja quase um exclusivismo de Stano. Algumas poucas matérias médicas compartilham esse traço, mas mesmo assim de uma maneira mais atenuada. A gente já vai chegar nele, mas já trazendo spoiler para vocês, é um cansaço atroz que aparece numa circunstância específica. O interessante é que essa pessoa, ela gera o mesmo fenômeno, ela tem a capacidade de gerar esse mesmo fenômeno nos demais. Quem interage com o sujeito estando, curiosamente, se sente drenado, se sente sugado, enfim. É um feedback que a gente pode ouvir das pessoas que convivem com o fibromiálgico estando. Comprovando, pessoal, que inclusive é essa a demanda central dos fibromiálgicos. Sugar a atenção, ter para si aquele acolhimento. Forçosamente, é claro que não é a intenção da pessoa, a pessoa, na maioria das vezes, ela não quer causar esse fenômeno deliberadamente nos demais, mas, invariavelmente, pelo menos é o caso aqui das pessoas que convivem, sobretudo, com o sujeito estano. Então, o que acontece aqui em estano, pessoal? Bom, quem estuda Scholten já sabe que está ali na 14ª coluna da tabela periódica, e se a gente conhece os temas centrais dessa 14ª coluna, a gente já consegue deduzir, em certa medida, quais estratégias serão utilizadas para chamar a atenção, para requisitar esse acolhimento do
meio externo. Então, o sujeito estando, pessoal, quando a gente perscruta o histórico dele, pode ser que essa história não tenha feito parte da biografia do sujeito, pode ser que mesmo a gente escavando e revirando o passado dele, a gente não encontre um relato exatamente nesses moldes, mas é muito provável que sim. Então, quando a gente revisita o passado desses sujeitos, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma pessoa que ela foi muito bem sucedida até um certo ponto. Ela fez a coisa acontecer, principalmente no âmbito da disseminação de ideias, no âmbito artístico. É uma pessoa que, normalmente, quando a gente averigua ali o tipo de pessoa que ela foi no passado, a gente vai encontrar alguém que gozava de um grande magnetismo pessoal, uma pessoa que ela detinha de um grande carisma e ela conseguia influenciar os demais com as suas ideias, magnetizar as pessoas através das suas convicções. Em certo momento, essas convicções elas podem ter sido relativamente fora de seu tempo, muito atrevidas, ousadas para o seu tempo, então a pessoa ela teve a impressão que a gente tem é que ela teve uma época de florescência. Florescência nesse aspecto do poder de comunicação, como ela influenciava os demais e conseguia tudo através desses meios. Então, alguém que detinha de um grande poder de comunicação e, consequentemente, capacidade de influenciar os demais. Por bem ou por mal, pessoal. Isso aqui realmente não tem muita relevância para a nossa análise. Mas tem em mente isso, alguém que muito provavelmente no passado, tinha no poder de comunicação um dos seus grandes trunfos, um dos seus grandes dotes, talentos inatos. Só que essa pessoa, em algum momento, ela se sentiu obrigada a continuar chamando cada vez mais atenção. Uma pessoa que percebeu que esse impacto que ela exercia sobre o meio era, de certa forma, é como se isso a sentenciasse. Agora você é obrigado a magnetizar cada vez mais as pessoas. Agora você é obrigado a influenciar cada vez mais. Você está fadado a ser cada vez mais bem-sucedido nesse aspecto. Não tem volta, não tem pausa. Então, quando a gente averigua ali, pessoal, o itinerário periódico, que ele, enfim, eu não vou entrar em pormenores, mas alunos que estudam o método periódico de Schottling, vocês percebem que nos primeiros estágios da tabela periódica, personalidades que ressonam com o primeiro estágio, com os primeiros estágios, perdão, a gente nota um movimento de ascensão, uma preocupação em desenvolver algo. Nós temos o ápice e, consequentemente, a decadência. E essa decadência, pessoal, ela é fruto, sempre é fruto, cada estágio ali depois do 10 vai manifestar isso de uma forma diferente, mas a gente entende que é fruto de um apego. Quanto mais esse apego ele se intensifica, mais a gente se desdobra, acaba se deparando ali com as temáticas dos estágios ulteriores, onde a gente tem o clímax desse apego no estágio 17, que antecede ali os gases nobres. Mas a gente tem essa história do itinerário periódico. Então nós temos ali um máximo desapego, estou aberta aqui às possibilidades que o mundo tem a oferecer, tenho o meu ponto alto ali na vida, não importa em que aspecto, no aspecto do trabalho, constituição familiar, no aspecto da comunicação, e, posteriormente, eu tenho a decadência. Mas essa decadência, então, só para enfatizar, pessoal, ela é fruto de um processo de apego. Apego, no caso aqui, distante, a influência que ele conseguia exercer sobre os demais e agora ele sente que não consegue. Quando a pessoa passa pelo estágio 10, ela se apega àquele estágio. E é justamente pelo fato dela se apegar é que a gente vai passando ali, né, adiante pelo itinerário periódico até a gente chegar no estágio 17. E aqui no estágio 14, pessoal, que nível de apego é representado pelo estágio 14? Onde estando está? Esse nível de apego é tal, meus queridos, a pessoa está tão apegada que aquele patamar onde ela já esteve e não levou em consideração que ela tinha de se reciclar, que agora ela prefere se esvaziar completamente em termos de individualidade, mantendo uma fachada do que ela foi, para que ela não perca relevância maximamente. Então, é aquela pessoa que ela congelou, a impressão que a gente tem é que ela congelou em determinado momento da vida. Surge a fibromialgia justamente nesse ponto em que ela decide se congelar, por assim dizer. Então, é aquela pessoa que ela se sentiu escravizada, como eu falei anteriormente, na necessidade de continuar dando certo, continuar influenciando cada vez mais pessoas. Não, gente, como assim? Você é obrigada a influenciar pessoas pro resto da vida? Não, isso tem que parar em algum momento. Não, então, se eu psicossomatizar uma doença aqui que me causa dores incapacitantes, todo mundo vai se compadecer e vai se convencer de que não, nossa, ela só não é mais aquela pessoa que ela foi no passado, que ela adoeceu. Então, toda doença, na verdade, se a gente for avaliá-la de uma forma bem profunda, a gente invariavelmente vai chegar à conclusão que ela leva a alguns ganhos secundários. Por isso que algumas pessoas não querem sair de determinados fundos de poço, porque existe algum ganho. A pessoa, assim, não tem ganho nenhum, pessoal, objetivamente falando, em relação a estar doente, seja na esfera mental, na esfera psíquica, independentemente do extrato que a gente estiver falando, na esfera clínica, mas a pessoa ela tem a ilusão. Toda a dinâmica mórbida é sempre caracterizada por uma distorção de realidade, eu tenho a impressão de que é vantajoso em algum aspecto. Então aqui eu não quero abrir mão dessa situação, porque se eu me curo, de novo, eu vou ser obrigada a continuar dando certo, influenciar pessoas, mas não, quero dar uma pausa.
Só que essa pausa, se eu declarar abertamente, não, gente, eu não quero mais ser essa pessoa que vocês gostam que eu seja, eu não quero mais alimentar essa expectativa de vocês. Mas a pessoa ter essa ousadia de se desprender da expectativa dos outros, ela, entre aspas, psicossomatiza uma doença, que isso convence os demais. Não, ela só não tem mais aquele magnetismo porque adoeceu. Ela só deu uma pausa em relação àquele desenvolvimento, àquela carreira espetacular, porque, olha só, ela adoeceu. Então, todo mundo entende. Às vezes, assim, eu até continuo tentando, eu continuo trabalhando ali num ritmo mais lento, qualquer acerto, bem, qualquer fracasso, ninguém vê como fracasso, exatamente, ninguém vê como um prenúncio de uma decadência. Todo mundo passa a mão na minha cabeça e diz, mas dessa vez não deu certo a investida de fulano, o projeto ali de fulano, porque, olha aí, muitas dores incapacitantes, né, que ele tem que enfrentar, então nunca é por incompetência sua, nunca é pelo fato de você não estar aberto, humilde bastante para aprender com pessoas que estão à frente, mais antenadas, nunca é por isso, nunca é culpa sua, é culpa da doença, é culpa das dores. E a pessoa, obviamente, pessoal, como a dor é o bode expiatório, aqui no caso, ela vai chamar muita atenção para isso, sobretudo quando ela não teve algum projeto, um desfecho para algum projeto ali, não trouxe, não correspondeu às expectativas, ela não colheu os frutos que gostaria em relação a alguma empreitada em que ela estava investindo muita energia, investindo recursos e assim por diante. Então aquilo dá errado, pronto, é por causa das dores e a pessoa faz questão de chamar atenção para aquilo. Então é um sujeito que ele vai falar muito, ele não tem papas na língua para falar do sofrimento que ele vive, as dores, é uma pessoa que reclama. E veja, pessoal, é alguém que deseja se eternizar naquela reputação, naquela imagem que colou por um tempo. Por isso que aqui no estágio 14 nós vemos os temas aqui da fachada, do simulacro, daquela fruta com uma casca viçosa, mas quando você morde ela tá podre, não tem, ou então aquela casca vazia realmente, né? A pessoa parece uma coisa, por dentro já não é nada, ela está totalmente voltada à aparência, escrava da aparência que um dia ela foi, mas não há mais aquela substância que nutre essencialmente essa fachada. A fachada é uma casca vazia, realmente, é só um simulacro, uma lembrança inerte, uma recordação muito pálida do apogeu em que a pessoa já esteve no passado. Então é justamente disso que se trata. Claro, pessoal, veja bem, se eu quero me eternizar nesse ponto de glória em que eu já estive anteriormente, é claro que inevitavelmente eu me torno muito escravo da opinião dos outros. Então, assim, eu tenho que retocar a maquiagem dessa imagem que as pessoas têm de mim, que eu sinto que as pessoas têm de mim eventualmente, para que eu permaneça na memória delas, da melhor forma possível. Mas quando você convive, pessoal, com pessoas que convivem com o sujeito externo, você percebe que ele é tolerado basicamente por educação, é tolerado pelos filhos, pela família, porque os filhos têm todo o sentido de dever em relação àquele sujeito, mas a gente percebe que não são as pessoas que estão apegadas, mas sim ele mesmo, que está excessivamente apegado àquilo que ele já foi. E ele gostaria que as pessoas mantivessem essa imagem do apogeu onde ele já esteve ali no passado na mente delas. Ele trabalha diligentemente para isso. Então, no afã de garantir essa preservação da imagem, pessoal, o que ele vai fazer? Ele não será aquela pessoa que vai escandalizar. Talvez vocês conheçam pessoas assim. Eu vou dar alguns exemplos para a coisa não ficar muito abstrata. E aí vocês vão conseguir entender exatamente o que eu estou falando aqui, pessoal. Então vamos lá. Sabe aquela pessoa que traz colocações que elas nem fedem nem cheiram? Aquelas colocações que elas não são absolutamente... Assim, não tem como você tomá-las como radicais, porque elas são verdades universais, elas não escandalizam nem um lado nem o outro, ou seja, você vai agradar a todos os lados. Por exemplo, a pessoa estando, pode dizer abertamente como se fosse a maior descoberta do mundo, que ela ama a verdade. Não, nós devemos amar a verdade, nós devemos amar a igualdade, nós devemos amar a justiça, cultivar as virtudes. Bom, isso choca algum tipo de... Um ser humano que está minimamente comprometido com o bem, pessoal, isso vai chocar essa pessoa. Então, independentemente da convicção espiritual das pessoas com que eu lido, das convicções políticas, eu vou agradar a todos os lados. Então, eu me torno aquela pessoa mestra em trazer colocações genéricas que definitivamente elas não vão causar distúrbio em lugar nenhum para qualquer pessoa. Então, claro, todo mundo vai concordar com isso. A pessoa que é minimamente sensata, que tem um mínimo de compromisso com o bem, ela vai se opor à sua colocação, ela vai se opor à justiça, pela qual você se diz tão apaixonado, tão defensor, ela vai se opor ao amor, vai se opor à verdade, mas é esse tipo de colocação que ele traz, aquelas colocações genéricas que vão se adaptar a qualquer perfil de pessoa. Assim ele não escandaliza ninguém, assim ele não rompe com ninguém, assim ele continua sendo quisto como uma pessoa de bem por todos, como uma pessoa que vale a pena ter por perto. É aquela pessoa que, para garantir, inclusive, esse tipo de postura, para que esse tipo de postura dê certo, é aquela pessoa que vai adotar uma postura relativista. Claro que essa pessoa vai ser relativista, a pessoa não tem como ser diferente, porque
O relativista é justamente disso que se trata. Ele vai flexibilizar o ponto de vista dele relativo àquela pessoa com quem ele está interagindo, ou aquele ponto de vista que está sendo aquele levado mais em consideração, aquele que tem mais pontos diante do olhar dos demais. Então, ele acaba, no fim das contas, pessoal, tornando a sua personalidade cada vez mais oca. Eu acho que a essa altura você já chegar a essa conclusão. E, obviamente, pelo fato de ter uma personalidade oca, ele é assim, eu nem digo que é uma pessoa flexível, eu digo que é uma personalidade líquida, basicamente. Eu vou me conformar de acordo com o molde. Então, obviamente, aí sim a gente entende o porquê daquele sintoma peculiar sobre o qual eu conversei com vocês inicialmente, qual eu citei, pincelei ali inicialmente. O da fala, perder energia com a fala. Perder energia, não falei com o quê, né? Mas é falando, pessoal. O sujeito estando, inclusive até esse medicamento, nós temos a versão de sal mineral dele também. Para que a gente chegue a essa versão, a gente precisa manipular o estano metálico em dose de dado H. E é interessante que o estano na versão de sal, mesmo na versão de sal, ele trata exatamente esse incômodo, perda de energia pela fala. Por que isso acontece, pessoal? É claro que não é sempre que acontece por esse motivo, mas é como se isso aqui ilustrasse exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Eu tenho, de tanto que a minha essência ela é rarefeita, de tanto que a minha essência está ausente, de tanto que tudo que sai da minha boca sai pela minha superfície, no fim das contas, por esse simulacro do que um dia já fui, de tão oca que é a minha personalidade, no fim das contas, tudo que sai da minha boca não tem sustentação. Vem desse espaço oco, que agora ocupa o âmago do meu ser, vem desse espaço vazio. Então não consigo sustentar por muito tempo um ponto de vista, porque ele não está respaldado em convicções profundas, em convicções concretas, em convicções que eu as confrontei com as minhas experiências pessoais, enfim, eu tô oca realmente. Então tudo que sai da minha boca, uma ideia, um ponto de vista, eu consigo sustentar por um certo tempo, mas eu não consigo me aprofundar naquilo. Se eu for obrigado a me aprofundar, isso me drena significativamente. Essa mesma drenagem de energia, o sujeito estano pode desencadear sobre o meio. Então, quando você conversa com o sujeito estano, ele com aquelas colocações extremamente convenientes, ele falando da dor que ele sente, que isso vai ser um assunto corriqueiro, né, por aqueles motivos que eu expliquei para vocês, a gente fica com um sono atroz, pessoal. É como se realmente a gente estivesse sendo vampirizado. Essas pessoas geram esse efeito sobre nós. Então, é um indício para que vocês cogitem esse medicamento para o caso de uma pessoa fibromialgica com quem você convive, de repente, um ente querido. Então, ela gera esse efeito nos demais também, curiosamente. Então, queridos, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui mais uma vez. Eu espero que esse vídeo ele tenha cumprido o propósito segundo o qual eu desenhei o seu roteiro, e foi justamente essa a proposta central, pessoal. Foi com esse objetivo da gente alargar um pouco mais o nosso horizonte de percepção acerca de como se chega a determinada doença. E, consequentemente, fica mais claro quanto a homeopatia é uma das medicinas definitivamente mais sofisticadas, que mais levam, mais honram essa alcunha de integrativa que ela carrega, porque vocês percebem que ela não leva absolutamente apenas em consideração o diagnóstico, mas tudo que está por trás dele, e é uma medicina feita sob medida. Então, mais um motivo pelo qual os diagnósticos não são suficientes. A gente precisa entender o que está por trás daquela doença, explorando também a história do doente, como é que ele experimenta, sobretudo, situações críticas da sua vida, que meios de compensação ele busca para aquela sua dor. Então, vocês provavelmente chegaram a essa conclusão que explorar os meios que eu utilizo para preencher esse buraco, que a gente viu que gira em torno da necessidade de acolhimento, isso também fala muito sobre com que perfil esse doente que padece de fibromialgia ressona, no fim das contas. Então, há várias formas de manifestar ou de negar esse impulso. Então, o objetivo desse vídeo foi justamente ampliar o horizonte de percepção de vocês acerca de como a homeopatia enxerga cada padecimento. Veja que, conforme nos apregou aí aquele dizer popular, há vários caminhos para se chegar a Roma. No caso da homeopatia, isso não poderia ser uma verdade maior, pessoal. Então, espero ter contribuído para a ampliação dessa percepção no caso da minha audiência. Forte abraço a todos e até a próxima.